Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa, espero que gostem o quanto eu gostei. Algum tempo atrás eu gravei um desse com barbante. Aí perguntaram se podia fazer com fio de polipropileno. Então, atendendo a pedidos, eu trouxe com fio de polipropileno. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Outro sim. Se vocês conhecem alguém que gosta de crochê e ainda não conhece o nosso canal, compartilhe com ele, peça para ele se inscrever, me ajudem a atingir os meus 100k. E a minha palavra para cada um de vocês que puderem e fizerem é gratidão. Então, vamos à nossa aula de hoje. Como eu já adiantei, eu fiz esse caminho de mesa com a linha de polipropileno, o fio de seda, e usei a agulha de número 2,5. Ele ficou medindo mais ou menos na largura de 38 a 39 centímetros e no comprimento também mais ou menos de 95 a 96 centímetros. Por que eu falo mais ou menos? Vocês sabem que o fio de polipropileno, ele estica, então se eu quiser abrir mais, ele vai ficar maior. E se eu quiser encolher um pouquinho mais, também fica menor. Então, é aproximadamente. Também depende da agulha que vocês vão usar e depende do ponto. Pode ser que o ponto de vocês seja maior, então vai ficar maior. Na aula, no decorrer da aula, eu explico para vocês caso queiram fazer mais largo, ok? Vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje, é uma flor estilizada. E para a última carreira, eu fiz uma carreira de 4 pontos altos tombados, fechado com ponto baixo. Mas como eu sempre digo, aqui é só uma sugestão, é só uma ideia. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. Espero que gostem o quanto eu gostei. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o fio de polipropileno, o fio de seda, o grosso. Vocês podem usar o que tiver em casa. E a agulha que vou usar é a agulha de número 2,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 105 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer um total de 105 correntes. Feitas as 105 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vou fazer aqui mais 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou voltar lá naquela onde eu marquei, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui nós ficamos com 2 pontos altos, porque a corrente é o nosso primeiro ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos. Nós teremos aqui nesse início 4 pontos altos. Então, eu fiz 4 pontos altos. 1, que são as correntes, 2, 3, 4 pontos altos. Aí, eu vou fazer 2 correntes. Pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, vou fazer um ponto alto. Vou repetir novamente o grupo de pontos altos, os 4 pontos altos. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Novamente, 2 correntes, 1, 2, pular 2 correntes da carreira anterior, 1, 2, iniciar novamente o grupo de 4 pontos altos. Vou fazer assim até o final desta carreira, intercalando 4 pontos altos, 2 correntes, pulando 2 correntes da carreira anterior, 4 pontos altos, um quadrado. Então, vou colocar assim,
um quadrado fechado e um aberto, um fechado e um aberto. Vou fazer assim até o final desta carreira. Teremos que encerrar lá com 4 pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a nossa primeira carreira. Para essa largura, eu fiquei com 18 grupos de pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grupos de pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira eu vou inverter. Onde são os pontos altos, eu vou abrir quadrado, e onde é o quadrado, vou fechar com pontos altos. Onde é os pontos altos, vou abrir quadrado, e onde é o quadrado, vou fechar com pontos altos. Então, vamos à próxima carreira. Eu vou subir aqui com 2 correntes. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou fazer mais 2, então ficamos no total de 4 correntes. 2 correntes são as correntes que nós fizemos para subir, e as outras 2 são esses 2 pontos altos que eu vou pular. Vou fazer aqui o último ponto alto. Então, eu abri em cima dos pontos altos um quadrado. No quadrado, eu vou fechar com pontos altos. São 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. E repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui era pontos altos. Eu abri um quadrado e aqui no quadrado fechei com pontos altos. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, fazer o último ponto alto. Nas correntes, são 2 correntes. Vou fazer 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. E repetir o ponto alto da carreira anterior. Fechei mais um quadrado. Vou fazer assim até o final desta carreira. Pronto, encerrei a segunda carreira. Como eu falei, apenas ia intercalar. Onde são os pontos altos, eu abri quadrado. E onde era o quadrado, completei com pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou fazer aqui 2 correntes. Como eu falei, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou continuar nesses 2 grupos aqui na ponta ou no quadrado e no grupo de pontos altos, de um lado em uma ponta e na outra, é que eu vou continuar intercalando até o final do nosso trabalho. Então, aqui eu vou novamente intercalar. Aqui é um quadrado, eu vou preencher com pontos altos. São 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. E fazer o ponto alto da carreira anterior. Vou intercalar o segundo quadrado. São pontos altos, vou abrir quadrado. Então, 2 correntes, pular os pontos altos e copiar o último ponto alto. Então, como eu falei, até o final do nosso trabalho, nós vamos continuar intercalando apenas estes 2 quadrados. Vamos colocar assim, 2 quadrados, que será sempre um grupo de pontos altos e um quadrado, ou um quadrado e um grupo de pontos altos. Nós vamos fazer isso em uma ponta e na outra, até o final do nosso trabalho. Aqui no meio, eu vou abrir quadrados. Então, vou fazer uma carreira de ponto rede. 2 correntes, pular as correntes, fazer o ponto alto. Um quadrado, 2 correntes, pular os pontos altos, fazer o último ponto alto. 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Então, eu vou fazer assim até o final desta carreira. Uma carreira de ponto rede, de quadrados, com 2 correntes em cada. Vou completar e já mostro para vocês. Pronto, encerrei esta carreira de ponto rede, de quadrados. Lembrando a vocês que, como eu falei, nas pontas, nós vamos intercalar até o final do nosso trabalho esses 2 quadrados, de um lado e do outro. Foi o que eu fiz aqui. Aqui eram pontos altos, eu abri quadrado. E o último quadrado, fechei com pontos altos. Vamos intercalar estas pontas até o final do nosso trabalho. Aqui no meio, para esta largura, eu fiquei com 31 quadrados. Vocês que me perguntam como fazer mais largo, eu aconselho a vocês não mexer no gráfico. Caso queiram fazer mais largo, aumentem a quantidade de quadrados. Então, aqui eu fiquei com 31 quadrados. Caso vocês queiram fazer mais largo, vão acrescentando de 2 em 2 correntes, que são as 2 correntes do quadrado. Lembrando sempre que terá que ser quadrados em números ímpares. Ok? Entendido até aqui?
Agora, esta carreira de ponto-rede eu vou fazer por mais 5 vezes. Nós teremos aqui 6 carreiras de ponto-rede. Eu já fiz uma, vou fazer mais 5, apenas copiar. Onde são os pontos altos, fazer os pontos altos, e onde são as correntes, fazer as correntes. Lembrando de intercalar estes 2 quadrados e estes 2 quadrados. Ok? Começou a repetição, eu vou fazer as carreiras e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Pronto. Como prometido, já fiz aqui as 6 carreiras de ponto-rede. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intercalando esta ponta e esta. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira já será a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Já iniciei esta carreira porque apenas repeti 12 quadrados da carreira anterior. Então, sem contar com este, porque este são os 2 quadrados do início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrados. Vou fechar aqui 3 quadrados. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2, fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. 1 ponto alto, 2 pontos altos. Fechei o segundo quadrado. Vou fechar o terceiro quadrado. 1, 2 pontos altos e repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei 3 quadrados com pontos altos. Vou repetir esse quadrado do meio. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular as correntes e repetir o ponto alto. Então, aqui é o meio do nosso trabalho. Deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, este quadrado é o nosso quadrado central. O que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro. Agora, eu vou fechar estes 3 quadrados deste lado, 1, 2, 3, e repetir os quadrados da carreira anterior. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Pronto, finalizei esta carreira. Então, intercalei os quadrados do início, copiei aqui 12 quadrados. Fechei 3 quadrados, repeti o quadrado do meio e deste lado, aqui é o quadrado do meio, então deste lado nós vamos repetir o mesmo que fizemos deste. Fechei 3 quadrados e repeti os 12 quadrados da carreira anterior. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Iniciei esta carreira apenas repetindo os 12 quadrados da carreira anterior. Chegamos em cima dos pontos altos. Vou fazer aqui 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Feito isto, vou abrir 2 quadrados aqui nos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior e repetir o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular os 2 pontos altos e repetir o último ponto alto. Então, aqui nos pontos altos, eu fiz os 4 primeiros pontos altos e abri 2 quadrados nos restantes dos pontos altos. Aqui no meio, eu vou fechar este quadrado. Este quadrado é o nosso quadrado central. Nesta carreira, eu vou fechar com pontos altos. Vou colocar aqui os 2 pontos altos, porque são 2 correntes, e fazer o ponto alto da carreira anterior. O mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado, porém, invertido. Vou primeiro fazer os 2 quadrados aqui no início dos pontos altos. 2 correntes, pular 2 pontos altos, fazer o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, fazer o terceiro ponto alto, copiar os pontos altos restantes, que nós vamos ficar no total de 4 pontos altos, 3, 4 pontos altos, que é o mesmo que nós fizemos aqui. Agora, repetir os quadrados da carreira anterior e intercalar os 2 quadrados. Apenas repetir. Então, vou completar e já mostro para vocês. Pronto, finalizei aqui esta carreira. Repeti os quadrados da carreira anterior em cima dos pontos altos. Deste lado, repeti os 4 primeiros pontos altos, abri 2 quadrados. Fechei o quadrado do meio, nosso quadrado central. Deste lado, repeti o mesmo que eu fiz deste, porém, o inverso. Ok? Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro. Então, eu abri os 2 quadrados aqui em cima dos pontos altos e copiei os 4 últimos pontos altos. Repetir os quadrados e o final. Assim sendo, vamos à próxima carreira. Iniciei esta carreira.
Porém, nesta carreira, eu repeti apenas 10 quadrados. Na carreira anterior, nós estávamos repetindo 12 quadrados. Nesta, eu vou repetir apenas 10. Vou fechar os 2 quadrados antes dos pontos altos com pontos altos. Então, vou fechar os 2 quadrados, são 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. Fechei o primeiro quadrado, vou fechar o segundo quadrado. 2 pontos altos e repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, vou copiar aqui estes 4 pontos altos. Já copiei 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou repetir os 2 quadrados. 2 correntes, pular as correntes. Repetir o ponto alto, 2 correntes, pular as correntes. Fazer o ponto alto. Então, eu repeti aqui os 2 quadrados e os 4 pontos altos da carreira anterior. Vou também fazer ponto alto sobre ponto alto aqui. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Então, este é o quadrado do meio do nosso trabalho. Tudo que eu fiz deste lado, vou repetir deste lado. Então, vou repetir os 2 quadrados. Apenas repetir este início. 1, 2 quadrados. Copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, 2, 3, 4 pontos altos. E vou fechar os 2 quadrados após os pontos altos. Aqui eu fechei 2 quadrados antes dos pontos altos. Aqui eu vou fechar os 2 quadrados após os pontos altos. Da mesma forma, 2 pontos altos, repetir o ponto alto da carreira anterior. 2 pontos altos, 1, 2, repetir o ponto alto da carreira anterior. Vou repetir os quadrados restantes e o finalzinho. Vou encerrar esta carreira e já trago. Pronto, mais uma carreira finalizada. Nesta carreira, a diferença que nós temos nela da carreira anterior é que nós fechamos 2 quadrados antes dos pontos altos deste lado, e deste lado fechamos 2 quadrados após os pontos altos. A diferença foi essa. Agora, vamos à próxima carreira. Iniciei esta carreira, repeti os quadrados da carreira anterior. Chegamos aqui no início dos pontos altos. Vou fazer aqui 4 pontos altos. Então, já fiz 1, vou fazer o segundo, 2, 3, 4 pontos altos. Vou abrir aqui 2 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Então, em cima dos pontos altos, ficou desta forma. Copiei os 4 primeiros pontos altos, abri 2 quadrados, aí chegamos aqui nos 2 quadrados juntos. Eu vou fechar o primeiro quadrado deste lado. Fechei o primeiro quadrado e vou repetir o segundo quadrado. 2 correntes, vou pular as 2 correntes e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, deste lado ficou desta forma. Vou copiar os 4 pontos altos central, apenas copiar. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Então, ficou desta forma. O que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado, porém, invertido. Vou primeiro copiar este quadrado, dos 2 quadrados, vou primeiro repetir este quadrado, vou fechar este com pontos altos, porque são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Vou abrir aqui 2 quadrados, aqui no início dos pontos altos, 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o próximo ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, mais um quadrado. Então, estes 2 quadrados são estes 2 quadrados aqui. Vou repetir os 4 pontos altos da carreira anterior. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Repetir os quadrados da carreira anterior e assim finalizar esta carreira que ficou desta forma. Pronto,
Finalizei mais uma carreira. Repeti os quadrados da carreira anterior, chegamos nos pontos altos. Deste lado, copiei os 4 primeiros pontos altos, abri 2 quadrados, aqui no meio são 2 quadrados. Deste lado, eu fechei o primeiro quadrado e repeti o segundo quadrado. Fiz os pontos altos do meio, deste lado, fiz o mesmo que eu fiz deste, porém invertido. Copiei o quadrado da carreira anterior, que é este quadrado. Fechei o segundo quadrado, que é este, abri 2 quadrados em cima dos pontos altos e repeti os 4 pontos altos restantes. Repeti os quadrados e o final. Vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira, repetindo os quadrados da carreira anterior. Vou copiar estes 4 pontos altos, então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou repetir os 2 quadrados da carreira anterior, então, 2 correntes, um quadrado, 2 quadrados. Vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o último ponto alto. Então, aqui nós ficamos com 3 quadrados. Vou fechar este quadrado, 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Vou copiar os 4 pontos altos do meio do nosso trabalho, apenas repetir os pontos altos. E deste lado, vou fazer da mesma forma. Vou fechar este quadrado com 2 pontos altos, repetir o ponto alto da carreira anterior. Vou abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Repetir os 2 quadrados. 1 e 2. E repetir os 4 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, ficou desta forma, aqui no meio. O mesmo que eu fiz deste lado, repeti do outro lado, porém, invertendo as posições. Agora, eu vou repetir os quadrados da carreira anterior e finalizar esta carreira. Pronto, mais uma carreira finalizada. Repeti os quadrados, repeti os 4 pontos altos e os 2 quadrados. Abri um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Aqui no meio, eu fechei este quadrado, repeti os pontos altos da carreira anterior e fechei este quadrado. Deste lado, eu fiz da mesma forma. Abri um quadrado, repeti os 2 quadrados da carreira anterior e copiei os 4 últimos pontos altos. Repeti os quadrados e intercalei os 2 quadrados aqui dessa ponta. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei a carreira. Aí, vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Vou fazer as 2 correntes e vou repetir o último ponto alto. Abrir um quadrado em cima dos pontos altos. Agora, eu vou fechar os 3 quadrados com pontos altos e copiar estes 4 primeiros pontos altos. Vou somente fechar com pontos altos. São 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2, repetir o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado, vou fechar os outros 2 quadrados. Fechei aqui os 3 quadrados. Vou copiar os 4 primeiros pontos altos, então, já fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos e vou abrir o quadrado do meio. Então, este quadrado é o nosso quadrado central. Eu vou abrir 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Abrir um quadrado, que é o quadrado do meio. Deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Vou copiar os pontos altos, fechar aqui os 3 quadrados com pontos altos, abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos, copiar os quadrados restantes e finalizar esta carreira. Fazendo isso, trago para mostrar para vocês. Mais uma carreira finalizada. Copiei os quadrados da carreira anterior, abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Fechei os 3 quadrados com pontos altos, copiei os 4 primeiros pontos altos. Nesta carreira, abri apenas o quadrado do meio. Deste lado, repeti da mesma forma. 4 pontos altos, fechei os 3 quadrados e abri um quadrado aqui nos
4 últimos pontos altos. Copiei os quadrados restantes e finalizei esta carreira. Esta carreira é a nossa carreira central do nosso gráfico. Agora, nós vamos repetir as carreiras anteriores, uma a uma. Então, a próxima carreira será esta carreira, a outra esta, e assim nós vamos fazer até chegar a esta carreira, apenas repetir carreira a carreira, voltando, ok? Como é só repetição, eu vou completar este gráfico e trago para mostrar para vocês ele já pronto. Pronto, então aqui eu finalizei o gráfico da nossa aula de hoje. Nós fizemos até esta carreira, depois eu só fui copiando carreira a carreira voltando. Então, esta carreira é esta carreira é esta é esta, e assim sucessivamente, até a última carreira. Fui só copiando carreira a carreira. E aqui, nas laterais, repetindo os quadrados e fazendo aqui as nossas laterais, ok? Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou deixar aqui um pouco parado, caso vocês queiram tirar um print, para depois vocês seguirem o gráfico, fiquem à vontade. E, entre o gráfico, entre eles, entre as flores, eu vou colocar 6 carreiras de ponto rede. Então, agora eu vou repetir as 6 carreiras de ponto rede. E depois vou repetir novamente o gráfico, depois as 6 carreiras, até o comprimento desejado. Aí, vocês vão determinar o comprimento desejado para vocês ou para a encomenda de vocês. Como é só repetição, eu vou completar, vou fazer até o comprimento desejado e trago para fazermos a última carreira por toda a volta. Como prometido, já adiantei aqui o caminho de mesa e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Só fui copiando gráfico a gráfico, e aqui no meio eu coloquei 6 carreiras de ponto rede em cada gráfico. No meio, entre cada gráfico, eu coloquei 6 carreiras de ponto rede. Mas isso aqui é só uma sugestão, é só uma ideia. Vocês podem fazer com menos carreira ou com mais carreiras, ok? Fiz assim, então, o meu caminho de mesa ficou com 1, 2, 3, 4, 5 gráficos. Vocês vão fazer do tamanho que desejarem. O meu ficou com 5 gráficos, 5 desenhos deste, intercalado por 6 carreiras de ponto rede. Aqui também eu finalizei com as 6 carreiras de ponto rede. Quando chegar no comprimento desejado, vocês vão fazer as 6 carreiras de ponto rede e vão fazer aquelas 2 carreiras que nós fizemos lá no início, intercalando um quadrado e 4 pontos altos, um quadrado e 4 pontos altos. Lá nós fizemos 2 carreiras, aqui nós vamos finalizar também com 2 carreiras. Entendido? Vamos fazer agora a nossa última carreira por toda a volta. Para a última carreira, eu vou fazer uma carreira bem fácil, mas como eu sempre digo, aqui é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, para a última carreira do meu trabalho, eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, aqui no primeiro espaço, eu vou colocar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa da corrente que fizemos para subir, que é o nosso primeiro ponto alto. Então, 4 pontos altos. Vou no próximo espaço, vou fazer um ponto baixo. Feito isto, vou no próximo espaço, ponto baixíssimo, vou repetir os 4 pontos altos. Vou fazer as 3 correntes, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa da corrente que fizemos para subir. Feito isto, vamos no próximo espaço, vamos fazer um ponto baixo. Vamos para o próximo ponto baixíssimo, novamente, iniciar os 4 pontos altos tombados. Esta será a nossa última carreira por toda a volta. Vou completar esta carreira, finalizar, e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já fiz aqui a última carreira
de 4 pontos altos tombados fechado com ponto baixo por toda a volta. Sendo assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!